Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura de um sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como A Autossuficiência Eliminada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, versículo 5. Consciente desta verdade de Deus em meu próprio caso, eu buscaria fervorosamente a ajuda do Espírito de Deus na pregação, assim como em qualquer outro exercício espiritual, pois, sem ele, nada posso fazer. É um fato notável que todas as heresias que surgiram na igreja cristã tiveram uma tendência decidida a desonrar a Deus e a bajular o homem. Elas sempre tiveram como objetivo velado, se não declarado, a exaltação da natureza humana e a humilhação da soberania da graça divina. Roubando a Deus a glória que é devida ao seu nome, esses falsos profetas querem lançar um brilho falso sobre a cabeça da criatura rebelde e depravada. Por outro lado, as doutrinas do Evangelho, comumente conhecidas como doutrinas da graça, distinguem-se por esta peculiaridade acima de todas as outras, a saber, que elas rebaixam a criatura ao mais baixo nível e apresentam o Senhor Jeová diante de nós como sentado em um trono alto e exaltado. Tão verdadeiro é isto, que o cristão mais inculto pode, mesmo que seja incapaz de refutar um discurso errôneo, sempre ser capaz de descobrir sua falsidade, se glorificar o homem às custas de Deus. O mais ingênuo bebê na graça pode carregar este teste consigo em meio às diversidades de opinião que o cercam. Ele pode sempre julgar e julgar infalivelmente também a verdade ou a falsidade de uma doutrina, testando-a assim. Glorifica a Deus? Se for assim, é verdade. Exalta o homem? Então deve ser falsa. Por outro lado, rebaixa o homem e fala dele em termos que tendem a fazê-lo sentir sua degradação? Então, sem dúvida, está repleta de verdade de Deus e coloca a coroa sobre a cabeça de Deus e não sobre a cabeça do homem e não sobre a cabeça do livre-arbítrio ou das boas obras do homem? Então, certamente é uma doutrina segundo a piedade, pois é a própria verdade do Senhor nosso Deus. Meu texto, as próprias palavras de Cristo, contém uma doutrina que pertence à classe daqueles que falam contra a arrogância da humanidade, rejeitando suas altas esperanças e desprezando seus olhares orgulhosos. E no mesmo grau, esta frase honra a Cristo e o exalta na estima de todo o seu povo. Esta manhã falarei do meu texto assim. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Primeiro, isso é verdade para os seus santos em questões relacionadas a eles mesmos. Segundo, isso é ainda mais manifestamente verdadeiro para os homens não convertidos e não regenerados. Terceiro, a experiência nos mostrará que isso é igualmente um fato se olharmos para os santos em relação aos pecadores. Sem Cristo, o santo mais fervoroso não pode fazer nada pela conversão do pecador. Para começar então, com o santo em relação a si mesmo. Jesus disse aos apóstolos, e se a eles, certamente com a mesma veemência, se não com mais força, a nós: sem mim nada podeis fazer. Expliquemos isso, depois tentemos fundamentar, e então tiremos daí as lições práticas. Primeiro, Filho de Deus, Jesus Cristo fala pessoalmente com você esta manhã e ele lhe diz: sem mim nada podeis fazer. Você entende isso? Observe como isso fala decisivamente. Toma emprestado de Agostinho grande parte da exposição que se segue. Ele observa que esta frase parece ter sido escrita para pôr fim às impudências impudentes dos pelagianos, pois o texto não diz: sem mim dificilmente podeis fazer qualquer coisa.
Será com extrema dificuldade que conseguireis realizar uma boa obra ou alcançar um propósito santo. Não, ele coloca o machado na raiz de forma muito mais decisiva. Diz: sem mim nada podeis fazer. Absolutamente, positivamente, nada. O quê? Mesmo que eu busque e me esforce, se eu concentre todas as minhas energias em um único ponto, concentre todas as minhas faculdades no propósito, não posso então fazê-lo? Se eu for extremamente vigilante, se eu for intensamente fervoroso, se eu estiver sinceramente em oração, não posso então realizar algo, mesmo que a influência do Espírito seja retida? Pode ser que me custe muita dificuldade, pode ser que eu não possa me apressar ao menos um pouco nas coisas de Deus? Não, diz o Senhor Jesus, não, sem mim vocês não podem fazer nada. Por mais que se esforcem, seu empenho e sua luta seriam força mal aplicada. Eles não os apressariam em direção à meta, apenas o afundariam ainda mais no lamaçal do desespero ou da presunção. Observe, além disso, o texto não diz: sem mim vocês não podem fazer algumas grandes coisas, alguns atos especiais de piedade, alguns feitos elevados e sobrenaturais de ousadia, de abnegação e sacrifício. Não, sem mim vocês não podem fazer nada. Incluindo na frase, como você perceberá claramente, aqueles pequenos atos da graça divina, aqueles pequenos atos de piedade para os quais, talvez, em nossa orgulhosa presunção, nos consideramos já suficientemente equipados. Você não pode fazer nada. Não só o dever maior está além do seu poder, mas também o menor. Você não é capaz de realizar o ato mais vil da vida divina, a menos que receba força de Deus, o Espírito Santo. E certamente, meus irmãos e irmãs, é geralmente nessas pequenas coisas que encontramos a maior parte de nossas fraquezas. Pedro pode andar sobre as ondas do mar, mas não suporta a brincadeira de uma pequena donzela. Jó pode suportar a perda de todas as coisas, mas as palavras de repreensão de seus falsos amigos, embora sejam apenas palavras e não quebrem ossos, o fazem falar com muito mais amargura do que todas as feridas e dores que havia em sua própria pele. Jonas disse que fez bem em se irritar até a morte por causa de uma cabaça. Vocês não ouviram muitas vezes que homens poderosos que sobreviveram a centenas de batalhas foram mortos no final pelo acidente mais trivial? E não aconteceu assim com os cristãos professos? Eles permaneceram firmes em meio às maiores provações, sobreviveram às lutas mais árduas e ainda assim, em uma hora difícil, confiando em si mesmos, seus pés escorregaram sob alguma leve tentação ou por causa de alguma pequena dificuldade. John Newton disse: a graça de Deus é tão necessária para criar um temperamento correto nos cristãos ao quebrar um prato de porcelana, quanto a morte de um filho único. Esses pequenos vazamentos precisam ser estancados com o máximo cuidado. A praga das moscas não é mais fácil de ser contida do que a do anjo destruidor. Nas pequenas coisas, assim como nas grandes, o justo deve viver pela fé. Nas ninharias, assim como nos exercícios mais nobres, o crente deve estar consciente de sua própria incapacidade. Não deve dizer de qualquer ato: agora sou forte o suficiente para realizar isso. Não preciso ir a Deus em oração sobre isso. Isso é tão insignificante, está abaixo da dignidade de Deus, e eu sou suficiente para isso por mim mesmo. Não, crente, você não é suficiente para absolutamente nada. Sem Cristo, você não pode fazer nada de bom, nada de certo. Não temos suficiência por nós mesmos para pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Não sabemos o que pedir como convém.
Sentimos a cada dia que o querer está presente em nós, mas não encontramos como realizar o que queremos. Nossa força não é apenas fraqueza, mas perfeita fraqueza, fraqueza até mesmo para pequenas coisas, fraqueza tanto para gramas quanto para toneladas, fraqueza tanto para gotas de dor quanto para mares de tristeza, fraqueza tanto para estilhaços de provações quanto para os terríveis dardos do maligno. Em tudo, cristão, você é impotente sem o Senhor, que é sua força e sua salvação. Aprenda, então, o significado desse texto. Sem mim, nada podeis fazer. Para explicar melhor o significado desta passagem, permita-me observar que Cristo não disse: sem mim nada podeis aperfeiçoar, mas sim, sem mim nada podeis fazer. O pelagiano talvez admitisse que o cristão não poderia completar a boa obra sem ajuda, mas, nesse caso, poderia fazer muito por ela. Diz ele: se não terminar, pode começar. Se não for o ômega, pode pelo menos ser o alfa. Se não puder trazer a gloriosa pedra angular e erguê-la até a altura sublime em que permanecerá para todo sempre, pode pelo menos cavar os alicerces e colocar a primeira pedra escondida. Não, diz Cristo, sem mim nada podeis fazer. Assim, como naquele último salto glorioso, quando o crente salta de seu leito de morte para a terra dos vivos, toda a sua força deve ser de Deus. Assim deve ser naquele primeiro passo trêmulo, quando, como penitente, ele se aproxima de Cristo e repousa sua alma nele. Não diga, se estiver prestes a empreender algo, começarei isso, e então Deus me dará graça para suprir minhas deficiências, mas confiarei em mim mesmo o máximo que puder. Ah, tolo! Sua colher de pedreiro está coberta de argamassa fraca. Você constrói com madeira, feno e palha. Longe de ser o seu poder de fazer muito a parte do Espírito de Deus, você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode levantar um dedo, nem mover uma mão nesta obra espiritual à parte de Deus. Você não pode vestir o manto branco da glória, não. Mais ainda, você não pode se desfazer das vestes de sua morte. Até mesmo isso deve ser feito por você do começo ao fim. E ainda mais, para colocar o significado sob uma luz convincente, pode haver alguns que digam: bem, embora o texto possa ser entendido como dizendo que o crente não pode começar nenhuma boa ação, ainda assim, possivelmente, depois de iniciada com grande assistência de Deus, o Espírito Santo, em sua própria salvação, ele pode fazer algo à parte do Espírito. Ah, meus irmãos e irmãs, quando o Espírito de Deus está conosco, fazemos muito. Quando ele está em nós, ele nos torna um instrumento da nossa própria libertação. Mas, mesmo que o Espírito de Deus seja retirado do cristão, mesmo que ele seja renovado, mesmo que tenha um novo coração e um espírito reto, ainda assim ele não reteria esse novo coração e esse espírito reto nem por uma única hora, não, nem por 1/10 de segundo, se o Espírito de Deus fosse retirado dele. Não há suporte para a nova vida no solo natural da humanidade. Cada gota de orvalho com que a doce flor do paraíso é nutrida em nosso coração teve que ser trazida do céu, pois naturalmente nosso coração é uma rocha estéril demais para fornecer qualquer substância às plantas do paraíso. Se em nossa alma flui um rio da água da vida, sua nascente se encontra nas montanhas do propósito eterno de Deus. O rio não encontra fontes tributárias em nosso coração. A carne não pode oferecer auxílio ao espírito. A natureza não renovada pode ser um enorme impedimento à graça divina, mas jamais poderá ser auxílio. O apóstolo Paulo nunca encontrou no velho homem um auxílio para o novo homem. Se assim fosse,
ele não teria clamado: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele teria apertado a mão daquele corpo de morte e lhe agradecido por sua ajuda, se ela o oferecesse, mas sentia que não lhe seria mais útil do que uma carcaça morta, podre, corrupta, imunda e nociva seria para um homem vivo se a tivesse acorrentado a ela. Quando nos livramos do eu e do poder do eu, então seremos fortes, mas toda a força da natureza não passa de uma fraqueza à graça divina, e todo o poder e energia da carne não passa de um obstáculo para o Senhor, e não de uma ajuda para Ele. Sem Ele, no sentido mais amplo em que a linguagem pode ser entendida, nada podemos fazer. Segundo, e agora, tendo assim procurado explicar o texto em relação ao cristão, deixe-me tentar apoiá-lo. Eu o apoiaria, antes de tudo, pelo consenso comum de todos os crentes de todas as épocas, com exceção dos antigos pelagianos e seus descendentes modernos. Não sei se a Igreja tem apresentado qualquer exemplo de qualquer professante que tenha duvidado da incapacidade do homem sem Deus, o Espírito Santo. Nossas confissões de fé são quase unânimes neste ponto, mas ouço alguém dizer: os arminianos não acreditam que existe uma força natural no homem pela qual ele pode fazer algo? Não, meus irmãos e irmãs, o verdadeiro arminiano não pode acreditar em tal coisa. Armínio fala muito bem sobre este ponto. Cito suas palavras como as tenho em uma tradução. É impossível para o livre-arbítrio, sem a graça, iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro ou espiritual. Digo que a graça de Cristo, que pertence à regeneração, é simples e absolutamente necessária para a iluminação da mente, a ordenação das afeições e a inclinação da vontade para o bem. É ela que opera na mente, nas afeições e na vontade, que infunde bons pensamentos na mente, inspira bons desejos nas afeições e leva a vontade a executar bons pensamentos e bons desejos. Ela precede, acompanha e segue, excita, auxilia, opera em nós para desejar e opera conosco para que não desejamos em vão. Ela evita tentações, nos acompanha e nos auxilia nas tentações, nos sustenta contra a carne, o mundo e Satanás, e no conflito nos concede desfrutar da vitória. Ela ressuscita aqueles que são conquistados e caídos. Ela os estabelece e os dota de nova força e os torná-los mais cautelosos. Ela inicia, promove, aperfeiçoa e consuma a salvação. Confessa que a mente do homem natural e carnal está obscurecida, suas afeições são depravadas, sua vontade é refratária e que o homem está morto no pecado. Richard Waston, considerado um teólogo padrão entre os arminianos modernos, especialmente na denominação wesleyana, é igualmente claro neste ponto. Ele admite plenamente que o pecado de Adão introduziu em sua natureza uma impotência e depravação tão radicais que é impossível para seus descendentes fazerem qualquer esforço voluntário por si mesmos em direção à piedade e à virtude, e então cita com calorosa aprovação uma expressão de Calvino, no qual Calvino diz que o homem é tão completamente subjugado como por um dilúvio que nenhuma parte está livre do pecado e, portanto, tudo o que procede dele é considerado pecado. É muito satisfatório ter esses testemunhos da doutrina comum da Igreja. Sei que alguns arminianos não são tão sensatos, mesmo como Armínio ou Richard Waston. Sei que alguns deles não entendem credo algum, nem mesmo seu próprio, pois em todas as denominações há homens tão ignorantes de teologia que se aventuram a fazer qualquer afirmação, alegando ser arminianos ou calvinistas, sem saber o que Calvino ou Armínio ensinaram.
Os arminianos seriam muito melhores, mesmo que fossem tão bons quanto os armínios. Por mais que se desviassem da fé em alguns aspectos, eles não eram nem metade tão herege quanto a multidão de seus seguidores, mas em muitos pontos seriam um defensor da fé tão severo e inabalável quanto o próprio João Calvino. Mas, meus caros amigos, em vez de me alongar neste ponto, permita-me fazer uma ou duas outras observações. Suponho por um momento que a doutrina do nosso texto não fosse verdadeira e que os cristãos tivessem poder em si mesmos para fazer algo. Peguem suas Bíblias quando chegarem em casa e vejam quantas promessas da palavra de Deus seriam sem valor para vocês. Deus nunca faz uma promessa que não fosse necessária. Agora, se eu tenho força própria, Deus certamente não precisará me prometer que me dará a sua força. Mas, visto que há inúmeras promessas nas quais está escrito: ao que não tem poder, ele multiplica as forças, visto que frequentemente nos dizem: os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens desfalecem completamente, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Acho que vocês percebem que o próprio fato dessas promessas prova que elas são necessárias, e se necessárias, deve ser porque o homem é fraco. Mas, novamente, o que devemos fazer com os louvores dos santos? Não os ouvistes em toda a Sagrada Escritura atribuindo força e seu poder a Deus? Não confessaram todos, desde o primeiro até o último, que todas as suas fontes de vida estavam nele? Que ele, o Senhor Jeová, era sua força e seu cântico, e se tornara sua salvação? Não confessaram unanimamente que sua suficiência vinha de Deus, que quando eram fracos, então eram fortes, que em si mesmos não eram nada? Digo, o que vocês acham desses louvores? O que são eles? Não são meros ventos vazios, se esses homens realmente tivessem em si mesmos força e poder para fazer o bem? E o que são os cânticos diante do trono de Deus, aqueles eternos clamores de salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro? Como podem atribuir poder, domínio e força a Ele para todo sempre, se seu poder provinha deles mesmos? Não deve haver uma melodia mesclada? E enquanto cantam o poder da graça divina, não deve haver alguns interlúdios nos quais entoarão também o poder da natureza? Se eles chegaram ao céu em parte por Deus e em parte por si mesmos, não deveriam alguns dos harpistas salvos cantar a graça divina, mas outros variar o tom, pelo menos em intervalos, em louvor àquele que, por sua própria força, rompeu os grilhões do seu pecado e por sua própria vigilância preservou-se para a vida eterna? É blasfêmia pensar nisso. Oh, não, meus irmãos e irmãs, é porque eles não tinham poder na terra além daquele que Deus lhes deu, que não tem cântico no céu, exceto o cântico que exalta e louva a Deus. Outros argumentos, suponho, são desnecessários, mas permitam-me mencionar um. Se fosse assim, que o homem tivesse poder em si mesmo, qual seria a necessidade do ofício do Espírito Santo? O ofício do Espírito Santo torna-se imediatamente inútil se o homem pode fazer tudo e qualquer coisa. Qual a necessidade de vivificar os homens pelo Espírito, se eles podem dar o primeiro passo para se vivificarem? Qual a necessidade de nos fortalecer com poder segundo o seu Espírito no homem interior, se o homem interior já é forte o suficiente em seu próprio poder natural? Qual a necessidade de o Espírito ensinar diariamente o povo de Deus, se eles podem instruir a si mesmos? Qual a necessidade de eu orar, sustenta-me, se eu posso me sustentar? Orações por auxílio espiritual são orações por misericórdias desnecessárias,
se tivermos força própria. Declaro que, se o homem tem graça suficiente para se manter longe do pecado por uma única hora, não é necessário que ele ore pelo menos durante essa hora, porque ele precisaria de mais força do que precisa? Deveria tê-la para gastá-la em suas concupiscências? Se me for possível realizar qualquer ação santa sem o Senhor Jesus, então que eu realize pelo menos essa ação independentemente dele. Que eu, por enquanto, dispense o Espírito Santo. Mas se você volta contra tal ideia, eu digo que seu sangue gelaria se eu continuasse a falar assim. Não, você diz, dia após dia precisamos orar, hora após hora temos que confiar. Minha alma espera somente em Deus, pois a minha expectativa vem dele. Sou compelido a sentir a cada dia que nada posso fazer sem ele. Minha força é inteiramente dele. O próprio fato de que os ofícios do Espírito Santo são necessários, por nossa experiência, prova que nada podemos fazer sem ele. Terceiro, agora, vamos discutir essa doutrina. Vemos aqui um motivo para a mais profunda humildade. Você se orgulha, crente, por ter prestado algum pequeno serviço à igreja e à sua época? Quem o diferencia e o que você tem que não recebeu? Você lançou um pouco de luz sobre a escuridão? Ah, quem acendeu a sua vela? E quem é que o mantém brilhando e o impede de se apagar? Você venceu a tentação? Não pendure sua bandeira, não enfeite seu próprio peito com a glória, pois quem o fortaleceu na batalha? Quem afiou sua espada e o capacitou a atacar? Lembre-se, você não faz absolutamente nada por si mesmo. Se você é hoje um vaso para honra, decorado e dourado, se agora você é um vaso precioso, cheio do mais doce perfume, lembre-se, você não se fez assim. Você é barro e ele é o oleiro. Você pode ser um vaso para a honra, mas não um vaso para a sua própria honra. Você é um vaso para a honra daquele que o criou. Se você está entre seus semelhantes como os anjos estão entre os espíritos caídos, um escolhido, distinto deles, lembre-se, não foi nenhuma bondade em você que o fez ser escolhido, nem foi nenhum de seus próprios esforços ou do seu próprio poder que o ergueu do lodo, firmou seus pés na rocha e firmou seus passos. Tire a coroa da sua cabeça orgulhosa e deposite suas honras aos pés daquele que as deu a você. Venha, venha com querubins e serafins, cubra seu rosto e clame, não a nós, não a nós, mas ao seu nome seja toda a glória para todo sempre. E quando você estiver assim curvado em humildade, esteja preparado para aprender outra lição, a saber, nunca mais depender de si mesmo. Se você tem algo para fazer, não saia para fazê-lo apoiado em um braço de carne. Primeiro, dobre seu joelho e peça poder àquele que o fortalece, e então você retornará do seu trabalho regozijando-se. Mas se você for com suas próprias forças, quebrará sua relha de arado na rocha, semeará sua semente à beira do mar salgado, na areia estéril, e verá os acres nus nos anos vindouros. Eles não lhes darão nenhuma única folha para alegrar seu coração. Confie no Senhor para sempre, pois no Senhor Jeová há força eterna. Mas essa força não estará disponível para você enquanto você repousar em qualquer força própria. Ele o ajudará se você for apenas um verme, mas se você for forte em si mesmo, ele tirará seu próprio poder de você e o fará tropeçar e cair. E feliz será se você tropeçar e não for feito em pedaços. Aprenda então a graça divina de depender diariamente de Deus e faça isso constantemente com a devida humildade.
Eu gostaria de falar muito seriamente aqui, antes de me desviar deste ponto, pois este é um vício comum a todos nós, desejar crescer independentes. Temos um pequeno estoque de graça em mãos e pensamos que gastaremos nosso dinheiro antes de voltarmos ao tesouro de nosso Pai. Temos um pouco de fé. Nosso Mestre nos honra com o desfrute de sua presença e crescemos tanto que clamamos: minha montanha permanece firme, jamais serei abalado. Ah, sempre há uma provação por perto. Não enfrentamos a maioria de nossas provações por meio de nossa vanglória e não acendemos nossa própria fornalha com o combustível do nosso orgulho? Se fôssemos mais infantis, descansando mais simplesmente no poder do Espírito, não seríamos mais felizes? Deus, nosso Pai, não esconde o seu rosto, porque vê-lo demais pode nos exaltar além da medida? Esse espinho não rasga nossa carne porque, de outra forma, estaríamos deitados no leito da segurança carnal e dormindo o dia todo? Oh, poderíamos estar sempre no topo da montanha se não tivéssemos cabeças tão tontas e pés tão escorregadios. Poderíamos ter sempre a boca cheia de doçura se não fôssemos tão fracos a ponto de não suportarmos sempre essas coisas doces e não precisássemos de um gole de absinto para sermos trazidos de volta por um tônico amargo a um estado da alma saudável. Rogo-te que procures deitar-te no chão diante do nosso Deus, pois cada centímetro que subimos mais alto do que isso é um centímetro alto demais, não um centímetro em direção ao céu, mas um centímetro inclinado para o inferno. Cada grão de autoforça que ganhamos é um grão de fraqueza, e cada partícula de autoconfiança é apenas uma nova partícula de veneno infundida em nossas veias. De toda confiança em nós mesmos e de toda segurança carnal, bom Senhor, livra-nos. Passo agora a segunda parte do discurso, sobre a qual me deterei breve, mais seriamente. Sem mim nada podeis fazer. Se isso é verdade para o santo, afirmamos que é igualmente, se não ainda mais, verdadeiro para o pecador. Em vez de fazer uma distinção aqui, como fiz no primeiro tópico, permita-me falar imediatamente à consciência. O pecador, filho de Deus que foi vivificado e renovado, sente que sem Cristo nada pode fazer. Quanto mais isso deve ser verdade para vocês, pois estão absolutamente mortos em transgressões e pecado. Quando o ramo está na videira e foi enxertado na boa oliveira, não pode então produzir bom fruto sem o caule. Quanto menos, então, vocês podem esperar fazer alguma coisa, pois nem sequer foram enxertados. Vocês pertencem à oliveira brava. Como podem dar fruto? Se quando o rosto do cristão é embranquecido, ele não pode mantê-lo assim, quanto mais o etíope, como vocês mudará a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se, ao ser curado da lepra, o crente sente que a lepra se manifestaria diariamente se não fosse pelo constante poder milagroso do bom médico, quanto menos você, completamente contaminado pela lepra do pecado, pode se purificar? Pecador, é verdade a seu respeito que, a menos que seja visitado pelo Espírito Santo, a menos que esteja unido a Cristo, você não pode fazer. Não afirmamos que você seja fisicamente incapaz. Você pode realizar atos naturais. Você pode ir à casa de Deus. Você pode ler a palavra de Deus. Você pode fazer 1000 coisas que só precisam de seus braços, pernas e olhos. Nem mesmo você é mentalmente incapaz. Você pode discernir entre o bem e o mal. Você pode julgar a verdade e o erro, e ao escolher o falso e rejeitar o verdadeiro, você é verdadeiramente culpado. Falamos agora de suas ações espiritualmente, não moralmente. De todos os atos espirituais,
Você é tão totalmente incapaz quanto os mortos nos cemitérios, ou como os ossos secos depois de terem passado pelo fogo. Não resta em você nenhuma vida espiritual, nenhum poder espiritual com o qual se possa ajudar. Você está completamente arruinado, completamente desfeito. E em si mesmo você está além do alcance de toda a esperança e de toda a ajuda humana. No entanto, lembre-se, eu lhe peço, de que essa sua incapacidade é pecaminosa. Não é o seu infortúnio, mas o seu pecado. Você é incapaz de justiça, mas você é capaz o suficiente de iniquidade. E sua própria incapacidade é em si mesmo um pecado mortal e condenatório. Novamente, sua incapacidade não o livra do seu dever. Embora você não possa fazer nada, é igualmente seu dever fazer tudo o que Deus ordena. Embora você não possa pagar a dívida, pois está completamente falido, ainda é seu dever pagá-la. Deus não revogou sua lei porque você perdeu o poder de obedecer. Não, nem mesmo o próprio Evangelho retira um de seus preceitos porque você não pode cumpri-los em si mesmo. Deus ainda exige de você que você ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Embora você não possa fazer isso, assim como não pode voar, Ele ainda exige de você que se afaste do pecado e que creia no Senhor Jesus de todo o seu coração, embora você não possa realizar isso, assim como uma pedra não pode se transformar em um anjo ou rochas silenciosas entoam os aleluias da eternidade. Assim, você vê, pecador, em que estado você se encontra. Você tem um Senhor para exigir de você, mas não tem nada com que pagar. Você tem as mesmas reivindicações que Adão tinha no jardim, mas perdeu toda a capacidade de atender à demanda. Ó, pecador, que coisa perdida você é! Que coisa perdida você é! Mas ouço alguém dizer: pregar assim paralisará os esforços dos homens e os fará dizer: não posso fazer nada. Ah, meus amigos, é exatamente isso que queremos fazê-los dizer. Queremos paralisar seus esforços, queremos incuti-los com o senso de sua incapacidade. Não pense que eu negaria ou me esquivaria das consequências dessa verdade de Deus sobre a consciência do pecador. É exatamente a isso que desejo levá-lo. O arminiano busca levar os homens à atividade. Eu não procuro levá-los a isso inicialmente, mas a um senso de sua incapacidade, pois quando o pecador chega a reconhecer sua incapacidade, então Deus, o Espírito Santo, opera nele, e então a atividade começará. Mas a atividade sem um senso de incapacidade nada mais é do que colocar o pecador em um caminho que parece levar ao céu, mas que na verdade levará ao inferno. Não me importo, embora se deva dizer que milhares foram convertidos por uma pregação contrária a isso. A conversão da maioria deles tem sido uma falácia. Estive recentemente em um distrito onde um excelentíssimo irmão em Cristo realizou um grande avivamento. Dizia-se que quase todas as pessoas da cidade haviam se convertido, e a cidade está tão embriagada, tão profana e tão blasfema hoje quanto antes. Estou convencido de que grande parte da agitação e dos delírios fanáticos que desgraçaram o verdadeiro movimento de avivamento não são mais obras de Deus, mas do próprio Satanás. Eu discerniria entre o precioso e o vil. Deus desnudou seu braço. Multidões foram convertidas nos últimos anos por meio da verdadeira obra de avivamento, mas a agitação que acompanhou alguns desses avivamentos nada mais é do que a agitação das paixões dos homens, fazendo-os chorar por seus pais, mas não por seus pecados, fazendo-os chorar por seus filhos, mas não sobre suas almas, fazendo-os tremer por um momento, mas não alcançando o mais íntimo de seus corações.
Precisaremos que o Mestre volte com uma pá na mão para limpar completamente sua eira. Posso declarar uma verdade desagradável sobre Deus, mas a eira está ficando cheia de palha agora, e pregadores estão recebendo em igrejas homens que precisarão ser expulsos novamente. Eles podem ser recebidos ao som de trombeta, mas terão que ser jogados pela porta dos fundos com o barulho de choro, porque não foram convertidos a Deus de forma salvadora. Sinto em minha própria consciência que não estaria limpo do sangue do homem, a menos que declarasse que qualquer conversão que não carregue em si a consciência da perda e ruína total do homem, qualquer conversão que não ensine ao homem o fato de que ele nada pode fazer, é uma conversão da qual ele precisa ser convertido e um arrependimento do qual precisa se arrepender. Ainda assim, ouço outro dizer: deve ser uma coisa ruim levar os homens a sentir que não podem fazer nada. Não é nada ruim. Queira Deus que todo pecador sinta isso em sua própria alma. Mas, diz alguém, conheci um homem que costumava dizer que não podia fazer nada, portanto, não tentava. Meu amigo, o que aquele homem disse é uma coisa, o que ele sentiu foi outra. Arrisco-me a afirmar que aquele homem não acreditava no que disse ou não teria acrescentado a última frase. Ele pensava em seu próprio coração que poderia crer, arrepender-se e ser salvo quando quisesse. Ele ainda guardava em sua alma a falácia de que um desses belos dias, quando tivesse um momento mais oportuno, viria a Cristo. Esse era o seu pensamento mais íntimo. O que ele disse não passava de um mero pretexto para proteger sua consciência da sua repreensão. Ora, homens e mulheres, se vocês pudessem se sentir tão perdidos, tão arruinados, que não pudessem fazer nada, isso os encheria de tremor e desespero, e então vocês clamariam em meio ao seu horror: Senhor, salva-me ou perecerei. Deus, sê misericordioso comigo, pecador. Repito, é porque você não sente, mas apenas diz que sente, e portanto faz do seu dizer isso uma desculpa para a necessidade de sentir. Oro para que Deus, o Espírito, te infunda agora com o sentimento de impotência, para que imediatamente te prostes e sinta no mais íntimo do seu coração que a tua salvação está nas mãos de Cristo e não nas tuas mãos. E que, se fores salvo, deve ser obra da graça divina em ti e da graça divina para ti. Não pode ser obra tua, visto que não tem poder para fazê-la por ti mesmo. Lembre-se, embora não possamos fazer nada, Ele pode fazer todas as coisas. Embora não possamos começar nem terminar, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o autor e o consumador da nossa fé.